IVVB11 é um ETF. Quais são as vantagens de ter ele no nosso portfólio? Tem duas formas de você investir, vamos dizer, em empresas americanas. A primeira delas é através da Bolsa de Valores do Brasil, a B3. Sério, Renan? É, sério. Através da B3 você consegue investir. Como? Através de ETFs. ETFs basicamente são fundos estruturados que servem para replicar o comportamento de um índice no mercado americano. Tá, Renan, que carga d'água é essa aí que eu não entendi nada? Basicamente, você vai pegar, vai investir nas maiores empresas americanas sem precisar sair do Brasil. É isso que acontece. E hoje tem lá um ETF que é o IVVB11. Por exemplo, ele pega as 500 melhores ações da Bolsa Americana e ele vai setando ali. Então, basicamente, ó, ele pega ali o fundo de índice, né, negociado na B3 e replica em reais. Só que aqui não é em dólar, é em real. Ele pega a performance do S&P 500. E aí, se a gente for ver isso aqui, o que é S&P 500? Só para vocês entenderem. É um índice americano que reúne as 500 maiores companhias de capital aberto dos Estados Unidos. Então, isso aqui te dá clareza que, cara, eu consigo começar, né? Eu vou investir aqui no Brasil mesmo, vou receber em real, mas ele vai acompanhando um pouco o dólar lá fora. E aí, tá tudo bem, né? Porque eu acredito que tá valendo a pena a gente colocar o dinheiro lá fora. E agora eu quero saber de vantagens, né, desse IVVB11. IVVB11 é um ETF, como eu falei. Quais são as vantagens de ter ele no nosso portfólio? Vamos lá. Primeira vantagem dele é proteção cambial, tá? Proteção cambial. Essa é a primeira vantagem que você tem. Segunda vantagem, exposição a países e economias mais estáveis. Terceiro, diversificação global. Quarto, diversificação setorial. Então, quando você investe no IVVB11 aqui mesmo, você está tendo esses 4 vantagens aqui que fazem sentido para você investir. E quais são as desvantagens de eu estar colocando meu dinheiro aqui no Brasil e ele atrelado, meio que atrelado aos investimentos lá fora? Primeiro, o IVVB11, os ETFs aqui no Brasil, eles não pagam dividendos, é diferente dos ETFs lá dos Estados Unidos. Eles têm possibilidade de escolher ativos, então você não consegue escolher, eu quero aquela empresa, eu quero aquela... Não, vão ser as empresas que estão naquele índice. E você ainda fica dependente do real, a moeda real, moeda brasileira. E aqui eu quero te chamar a atenção numa coisa. Quando a gente fala de exposição ao dólar, você investir em ETFs aqui no Brasil, você não está diretamente exposto ao dólar. Você tem tendências que acompanham o dólar, mas se o bicho pegar aqui no Brasil, você ainda está exposto à economia, ou seja ele qual for o governo brasileiro. Quando você investe direto lá na Bolsa Americana, aí sim você está diversificando de fato em dólar. Só pra você ficar ligado, mas é um bom início, né? Quando eu comecei aqui pelos ETFs, mesmo aqui na Bolsa Brasileira. Eu só tô te dando esse alerta pra a gente não achar que é o mundo ideal. Tá claro? Então, ó, aqui na própria Bolsa eu consigo através de ETF e a outra forma é através de BDRs. O que são os BDRs? São os Brazilian Depositary Receipt. O que é isso, Renan? O que são esses BDRs? Basicamente são certificados de depósito de ações estrangeiras negociadas na Bolsa de Valores do Brasil. Tá, o que isso significa? É tipo assim, digamos que um banco bem grande aqui do Brasil, ele vai lá fora, compra, né? Quando eu falo vai lá fora, não sei lá, né? Ele investe na Bolsa Americana e aí ele compra lá 20 mil ações da Apple. Aí, ele chega aqui e emite BDRs. Antigamente, BDRs era só para investidor qualificado. O que são investidores qualificados? São pessoas que têm mais de R$1 milhão investidos. Só para você entender. E aí, BDR basicamente ele emite um certificado dizendo assim, ó, alguém quer ter uma BDR da Apple porque eu tenho não sei quantas ações e eu posso ceder no sentido de eu vou te dar como se fosse um certificado dizendo, ó, a ação que o Renan comprou lá fora, eu tô tomando conta aqui, tipo isso. Mas para a Bolsa Americana não tem efeito nenhum. Isso aqui é só uma maneira do mercado, né, de alguma maneira facilitar a entrada dos investimentos lá fora e ele também ganha dinheiro com isso. Então, é ruim ou bom, Renan? Cara, para começar, é um bom início. Mas, quem tá começando, sozinho, porque eu acredito que dá para você já começar a investir sem precisar na Bolsa Brasileira. Você já dá para ir direto na Bolsa Americana e você vai ver por quê. E é bem tranquilo, tá? Só pra você ter uma ideia. Ó, se você quiser comprar BDRs da Coca-Cola aqui na Bolsa Brasileira, você vai botar Coca 34. Esse é o código de negociação. O McDonald's é MCDC 34. Normalmente o final 34 são BDRs, tá? Da Apple, Google e Facebook. Beleza. Até aqui, ficou claro que dá para investir em empresas americanas meio que de tabela se expor ao dólar sem precisar sair da Bolsa Brasileira? E de fato, eu invisto através da Bolsa Americana. Renan, eu tenho que ir para lá, eu tenho que falar inglês, Não, nada disso. Fica tranquilo. Aqui, ó. Existem 3 formas principais de você investir direto na Bolsa Americana.
A primeira delas é através de ETFs. E aí, Renan, mas ETF não é lá no Brasil? ETF tem em todas as bolsas americanas. Todas as bolsas, né, mundiais. Qualquer bolsa de valores tem ETFs. Porque ETFs são fundos de índice. Então aqui, por exemplo, só pra você ter uma ideia. Aí que você começa a ver o quanto que o conhecimento te dá clareza. E o quanto que o conhecimento te faz não perder dinheiro. Por exemplo, aqui já expliquei o que era. Lá, por exemplo, o ETF IVV, ele é gerido pela BlackRock, que é a mesma gestora que emite o IVVB11 aqui, ó, que é na Bolsa Brasileira. Ele exatamente, o IVVB11, ele replica o IVV lá de fora. Só que com uma diferença. A taxa de administração do IVVB11 aqui no Brasil é bem maior. É pequena, mas é bem maior do que o IVV. É tipo assim, o IVVB11 é 0,1, por exemplo. E aqui é 0,001. É muita diferença. Então, se eu sei investir direto na Bolsa Americana, além de eu ganhar em dólar, por que eu vou pagar uma taxa de administração maior se a pessoa só pega isso aqui, copia e cola, velho? Começa a não fazer sentido, né? É igual quando você descobre que a poupança tá uma porcaria. Você se sente um bosta, né? Não é verdade? Você vê lá, cara, a poupança tá perdendo pra inflação. Caraca, pô, a previdência privada que eu tinha, eu achava que tava ganhando, mas tô perdendo. Título de capitalização. A gente se sente meio que aquele sentimento de frustração, né? Então aqui tem dois ETFs que replicam o mesmo índice. É o IVV e o VO, tá? A diferença é de quem tá gerindo aquele ETF. Então tem essa primeira forma de você investir na Bolsa Americana, através de ETFs, tá? E tem ETFs de ações, ETFs de como se fossem fundos de investimento imobiliário, que são os REITs, então por aí vai. A segunda forma da gente investir na Bolsa Americana é através de estoques. O que são essas estoques, Renan? Você falou que precisava falar inglês. Relaxa. Estoques, basicamente, são as ações de empresas negociadas na Bolsa Americana. Ponto. Então, né, a gente não fala ação da Petrobras, lá eles falam estoques, entendeu? Estoques da Apple. Simples assim. Então, basicamente é isso. Beleza. E aqui, ó, algumas empresas, só pra você ter uma ideia. E aí eu quero saber se vocês conhecem algumas dessas, tá? A grande sacada lá de fora dos Estados Unidos é que as empresas, elas são globais. Por exemplo, Microsoft, tá em tudo que é canto do mundo. Apple, Amazon, Facebook, Google, Berkshire Hathaway. Essa aqui é do Warren Buffett. É a empresa do Warren Buffett, que é o homem mais rico do mundo de investimento. Então é o investidor mais rico do mundo. Ele tá sempre oscilando entre os 5 mais ricos do mundo, pra você ter uma ideia. Agora, quais são as vantagens de investir em estoques? Primeira coisa, diversificação. Ou seja, quando a gente investe em estoques, a gente está diversificando de mercado e da carteira. Exposição ao dólar, como a gente já falou. Maior segurança quanto à estabilidade nacional. Exposição às maiores companhias do mundo. Ou seja, Apple tá em tudo que é canto do mundo, né? Não é só nos Estados Unidos. Igual a maioria das empresas brasileiras que estão só aqui. Maior liquidez. Por quê? Lá a Bolsa Americana ela é muito mais madura. Por ser mais madura, ela tem muito mais liquidez, ou seja, negociações de compra e venda. E o maior potencial de retorno. Por quê? Empresas globais faturam mais, lucram mais, distribuem mais lucros. Se eu sou sócio de uma empresa que é, né, a própria Apple hoje, ela já é trilionária, né? Então ela chegou lá na marca dos trilhões de valuation. E aí você vê, pô, é surreal. Então é uma base de uma vantagem. Em relação a estoques, galera, que são as ações, só que lá dos Estados Unidos, é você se tornar sócio das maiores empresas globais. Porque agora a gente vai entrar nos REITs. Os REITs, galera, basicamente é o Real Estate Investment Trust. O que isso significa, Renan? Eles funcionam de forma bem parecida com os fundos imobiliários aqui no Brasil. Só que eles têm algumas diferenças. Eles são empresas mesmo, não são fundos. Então, por isso, eles podem trabalhar de forma alavancada e tudo mais. E por esse motivo, eles conseguem ter mais negócios, ter mais dinheiro para gerar e conseguir fazer bons negócios e lucrar cada vez mais. Então, esse aqui é o tipo de investimento para você ter uma renda mensal em dólar. Porque todo mês ele te paga aluguéis. Todo mês. Quando você investe em REITs. E aí tem vários, né? Tipo, por exemplo, você tem uma ideia, os REITs que investem em lajes corporativas. E assim, uma coisa legal, só pra vocês entenderem. Quando a gente fala de FIs, que são os fundos de investimento imobiliário, tem muitos REITs que são parecidos, alguns que têm o mesmo setor. Só que tem uns REITs lá nos Estados Unidos que tem umas paradas que são muito loucas, assim. Tipo, lago. Tem um que é negócio de... Como é que é o nome daquele? É um espaço para colocar aqueles equipamentos todos que vai fazer negócio na nuvem, sabe? E processamento de dados, esse tipo de coisa. Então aqui no Brasil ainda não tá nesse nível, mas lá fora tem. Então tem muita coisa, ó. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Lajes corporativas, centro de dados, campos de golfe, residências, hospitais, florestas, indústrias, cassinos, hotéis. Então olha o quanto de diversificação tem nos REITs lá dos Estados Unidos, REITs americanos. Então isso aqui é uma baita de uma vantagem, não é verdade? Beleza, então isso aqui são as formas de você investir lá no exterior, tá claro? Dá para investir tanto na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa Americana. Na Bolsa Americana, ETF, stocks e REITs, beleza?